Fala pessoal! Tudo beleza? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar numa história fascinante e desmistificar uma dúvida que muita gente tem. O que o Irã tem a ver com a Pérsia? Qual a diferença entre eles? E afinal, a Pérsia virou o Irã em algum momento? Se sim, quando? Para entender essa parada toda, a gente precisa dar um passo atrás e olhar para a geografia e a ocupação antiga dessa região. Pensa assim. A maior parte do que é o Irã hoje fica num lugar chamado Planalto Iraniano, que é cercado por montanhas e desertos. Ao longo da história, vários povos habitaram essa área, mas os que mais importam pra gente nessa discussão são os povos indo-iranianos. Esses caras, que chegaram por volta do segundo milênio antes de Cristo, falavam línguas da mesma família da nossa, as línguas indo-europeias. Tipo, é interessante notar como a palavra para pai e mãe na língua persa, farsi, é pedar e madar, que lembra muito o latim, pater e mater. Isso é bem diferente do árabe, que é de outro grupo linguístico, o semítico. Essa diferença linguística já dá uma pista de que, apesar de interações e conquistas, persas e árabes têm origens distintas. Bom, voltando aos indo-iranianos, dois grupos se destacam: os medos e os persas. Os medos ficaram mais para o noroeste da região, enquanto os persas se estabeleceram mais ao sul, numa área chamada Pars. E é justamente daí que vem o nome Pérsia pra gente hoje, através dos gregos que chamavam essa área de Perses. No começo, os medos eram mais poderosos, dominando a região no Império Medo. Mas a partir do século VI a.C., a coisa muda completamente. É aí que entra em cena o Império Persa propriamente dito, o famoso Império Aquemênida. Tudo começa com a vitória de Ciro e da Pérsia sobre os medos, e a unificação desses povos sob a liderança dele. Ciro e seus sucessores, como Dário I, expandiram esse império de uma forma absurda. E o mais legal é a estratégia de dominação deles. Diferente de outras potências antigas, como os assírios ou babilônicos, que usavam o terror para controlar território e manter o pagamento de tributos, os persas de Ciro preferiam se apresentar como salvadores. Eles não saíam por aí derrubando templos, muralhas ou impondo a sua língua. Pelo contrário, eles preservavam a liberdade de culto, os costumes locais e as instituições dos povos conquistados, desarticulando a possibilidade de resistência local de uma forma menos violenta. Ciro, por exemplo, se apresentava como escolhido dos deuses locais dos povos que conquistava, como Javé para restaurar Judá, ou Marduk para restaurar a Babilônia, não só como escolhido do deus persa Aura Mazda, vencendo os adoradores de outros deuses. Essa abordagem deu super certo. O Império Aquemênida chegou a ser a maior expansão imperial da história até aquele momento, indo desde a Índia até a Grécia, e desde o Egito. Sim, gente, o poderoso Império Egípcio virou província deles. Até a Babilônia, e as estepes da Ásia Central. Egito e Babilônia, dois dos maiores impérios da antiguidade, se tornaram apenas partes desse vasto domínio persa. Por esse tamanho e pela sua complexidade cultural, sofisticação burocrática e administrativa, muitos historiadores consideram o Império Persa a primeira superpotência mundial. Olha só que poder! Bíceps! Mas, como toda superpotência, teve um fim. Em 334 a.C., um jovem rei macedônico chamado Alexandre, o Grande, começou sua marcha para o leste com um exército menor, mas extremamente eficiente. Ele derrotou os persas numa série de batalhas decisivas, como as do Rio Grânico, Isso e Gaugamela, essa última em 331 a.C. Só que Alexandre não destruiu totalmente a estrutura persa que já existia. Pelo contrário, ele adotou várias das estratégias que tinham dado certo, como a flexibilidade administrativa e a preservação de costumes locais. Ele se casou com nobres persas, adotou costumes e roupas persas, cultuou em templos persas e manteve muitos funcionários persas em posições importantes. Ele chegou a se apresentar como sucessor legítimo dos reis aquemênidas. Essa persificação, por assim dizer, de Alexandre gerou ruído e desgaste com alguns de seus próprios generais, que viam isso como uma corrupção dos valores gregos e uma espécie de traição. Nas fontes gregas antigas, há muito esse discurso de que os gregos estavam vencendo uma batalha civilizacional contra os persas, que representavam uma cultura inferior. Mas Alexandre aparentemente não se importava tanto com isso, pois sabia que era necessário jogo de cintura para governar um império tão vasto e culturalmente diverso. Ele governou dessa forma até sua morte, em 323 a.C., aos 32 anos de idade. Como ele não deixou uma linha sucessória clara, seu império foi dividido entre seus principais generais, conhecidos como diádocos. A região que era o coração do Império Persa, o atual Irã, ficou sob o controle dos Seleucidas, descendentes do general Seleuco. Mas cerca de 100 anos depois, os Seleucidas começaram a perder espaço para os partas, que eram povos originalmente iranianos. Por sua vez, os partas foram superados pelos sassânidas, que tinham origem na Pérsia propriamente dita, em Fars, e afirmavam ser descendentes diretos dos Aquemênidas.
É importante notar que quando falamos em Império Persa, podemos estar nos referindo a diferentes dinastias ao longo da história, como os Aquemênidas e os Sassânidas. Essa dinastia sassânida manteve o controle da região desde o século III d.C. até o século VII d.C. E é justamente no século VII que acontece um evento importantíssimo para a história do Irã: o surgimento do Islã e a conquista da área pelos árabes muçulmanos. Com a chegada do Islã, a tradição religiosa mais antiga da região, o zoroastrismo, começou a ser gradualmente substituída pelo islamismo. A língua árabe também se estabeleceu como língua administrativa e da religião, influenciando o próprio persa, que incorporou vários termos e expressões árabes em seu vocabulário. Depois dessa conquista árabe inicial, a região continuou passando por várias mudanças de poder. No século IX, dinastias persas como os Taíridas e os Safáridas começaram a recuperar a autonomia política. No século X, os Buídas chegaram a controlar Bagdá, a capital do califado. Mas no século XI vieram os turcos seljúcidas, que dominaram a região por cerca de 100 anos. Depois deles, no século XIII, vieram os mongóis do famoso Gengis Khan e seus sucessores, conquistando importantes cidades persas. No século XIV, outro conquistador turco-mongol, Tamerlão, também avançou sobre a região. Em seguida, pequenos estados turcomenos disputaram o controle, até que no século XVI surgiu a dinastia Safávida. Essa dinastia deu um novo rumo para a região ao estabelecer, de forma mais ampla, o islamismo xiita como uma espécie de religião oficial. A partir daí, as principais dinastias que controlaram o que hoje é o Irã seriam muçulmanas xiitas. E é agora que a gente volta para a pergunta inicial: quando a Pérsia virou o Irã? A gente pode responder essa pergunta de pelo menos duas formas diferentes, e elas são super interessantes. A Pérsia nunca virou o Irã, porque ela já era o Irã de certa forma. Como assim? O termo Irã vem do persa antigo Arya, que significa nobre ou puro. Era um termo utilizado pelos próprios povos indo-iranianos, ou indo-arianos, na antiguidade para se referir a si mesmos e à sua terra. Os Aquemênidas, por exemplo, já chamavam seu império de Arianam Kshatra, que significa Reino dos Arianos. E nos tempos sassânidas, depois disso, essa expressão já tinha evoluído linguisticamente dentro da língua persa, Farsi, para Eran-Shahar, que já soa bem parecido com o nosso Irã, e significa Reino dos Arianos ou dos Nobres. É importante notar que isso é um termo muito antigo e não tem relação direta com o uso distorcido do termo pelos nazistas. Essa discussão é de milênios antes do nazismo. Já o nome Pérsia, como a gente viu lá no começo, começou se referindo a uma parte específica da região do Planalto iraniano, Pars, e aos habitantes daquela parte. Mas por causa do enorme sucesso e expansão do Império Aquemênida, o nome Pérsia acabou se consolidando como uma referência mais ampla para toda a região, principalmente entre os estrangeiros. Isso aconteceu especialmente entre aqueles que tinham maior identificação com a cultura clássica grega, e consequentemente com a forma grega da palavra, Persis. Então, de certa forma, por boa parte da história, os nomes Irã e Persa puderam ser usados de forma quase intercambiável para se referir a essa área e à sua cultura dominante. A Pérsia virou o Irã oficialmente em 1935. Sim, isso é super recente, no início do século XX. O rei iraniano da época, Reza Shah, tinha um projeto de aproximação do seu reino com as potências ocidentais. Ele percebeu que o nome Pérsia tinha acumulado umas conotações negativas nas fontes ocidentais. Como vimos, lá na antiguidade, as fontes gregas representavam a Pérsia muitas vezes como uma terra de luxos, excessos, tirania e depravação moral. E essa espécie de caricatura pejorativa, antiga, acabou meio que colando no termo grego Persis, e no uso desse termo pelos ocidentais, próximos a essa tradição de valorização da cultura grega. Para evitar essa imagem ruim e ajudar na aproximação com o Ocidente, em 1935, Reza Shah tomou uma decisão diplomática importante. Ele enviou um comunicado oficial a todas as embaixadas estrangeiras pedindo que, a partir de então, fosse utilizado o nome Irã em vez de Pérsia. Essa decisão gerou bastante discussão na época, até mesmo dentro do próprio Irã. Muitos ali na região acreditavam que o nome Pérsia, na verdade, tinha uma conotação muito positiva, ligada a um passado glorioso de impérios e cultura. Eles viam essa medida diplomática como uma espécie de abandono, ou renegação, desse rico legado dos Aquemênidas e das dinastias posteriores. Externamente, muitos diplomatas e pessoas da imprensa inicialmente resistiram ou demoraram a aceitar a mudança. Mas o Shah manteve a decisão. E é por isso que até hoje chamamos esse país de Irã, e não de Pérsia em contextos oficiais e internacionais. Pensando nisso, dá para dizer que, num sentido diplomático e formal para o resto do mundo, a Pérsia virou o Irã em 1935. Mas é importante entender que isso não aconteceu porque algo mudou radicalmente no país de um dia para o outro.
mas sim como uma medida estratégica e diplomática para melhorar a imagem externa do país e facilitar a aproximação com potências ocidentais. Claro que essa história não acaba por aí, né? Depois do governo de Reza Shah, veio o governo de seu filho, Mohammad Reza Pahlavi. Ele foi derrubado na Revolução de 1979, que estabeleceu a República Islâmica do Irã sob a liderança do Ayatollah Khomeini. A partir daí, a ideia de aproximação com o Ocidente foi totalmente invertida, e as relações com o Ocidente caíram bastante. E talvez, hoje em dia, a questão da carga dos nomes tenha até se invertido no imaginário ocidental. Pérsia pode remeter a algo mais associado à glória imperial antiga, à rica poesia, aos famosos tapetes, aos filósofos e à importantíssima medicina persa medieval na história da ciência. Já Irã, pelo menos no imaginário ocidental, talvez evoque mais os sentidos de conflitos militares, crise geopolítica e fundamentalismo religioso. É o que parece ser a percepção mais comum no Ocidente hoje em dia. Então, a história é bem mais complexa do que uma simples mudança de nome. É uma questão que envolve identidade histórica, percepção externa, política e o legado de milênios de cultura e poder na região. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro como essa relação entre Pérsia e Irã se desenhou ao longo dos milênios e culminou na decisão diplomática de 1935. É uma história riquíssima e cheia de camadas. Se você curtiu, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E me diz aí nos comentários, o que você achou dessa história? Você já sabia dessas nuances? Valeu demais por assistir, e até a próxima. Falou!